Fala pessoal, beleza? Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Exo Talks. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa ilustre do mercado imobiliário, um dos maiores formadores de opinião que hoje nós temos em nossa cidade, que está pensando globalmente e trazendo para Anápolis as melhores políticas de desenvolvimento e crescimento para não somente os próprios negócios, mas para todo mundo, né? Todo mundo está sendo beneficiado com os movimentos estratégicos que ele vem construindo. Ele é Luiz, presidente Anápolis do Sinduscon e também representa outras entidades classe, né? Vou passar a palavra para o Luiz para ele se apresentar e a gente começar um bate-papo. Fala, meu consagrado, você tá bom? Beleza. Bom demais estar aqui com você, com seus ouvintes, os seus telespectadores, sua galera. Você falou tão bonito aí que eu fiquei até emocionado comigo mesmo, que deu até vontade de vender alguma coisa aqui. Coisa boa. Bom, assim, é muito bom a gente estar aqui. É um espaço que tem muita... O pessoal assiste muito, é legal. E tem muito compartilhamento também. Já recebi os outros muito pelo WhatsApp. É muito legal isso. E gera uma discussão interessante, né? Sim. Eu sou o presidente do Sinduscon Anápolis. Sou arquiteto urbanista. Eu sou, além de ser presidente do Sinduscon Anápolis, eu sou também o vice-presidente eleito da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a CIA. A gente faz parte da FIEG, faz parte da Câmara Brasileira da Indústria e Construção. E também tem empresas diretamente voltadas no ramo imobiliário, né? Tem o grupo Egrégora, que a gente tem a Lark Arquitetos, que é um escritório especializado em desenvolvimento de projetos de arquitetura, compatibilização e executivo para o mercado imobiliário. Nós temos a Egrégora Consultora e Incorporadora, o foco é incorporações. É uma consultora que não tem um público-alvo, né? A gente trabalha com Minha Casa Minha Vida, mas também dá uma roupagem diferente para Minha Casa Minha Vida. Nós temos também outras empresas dentro do grupo que não são tão ligadas à parte da incorporação. Basicamente são essas duas. E aí a gente respira o mercado. Então, quando a gente fala normalmente da entidade classe, a gente está compondo essa entidade junto com outros associados, principalmente o Sinduscon, que é o caso aqui, de pessoas que são realmente... Você conhece a maioria dos diretores. Na verdade, você conhece todos os diretores, que são os players do mercado. Então, você está 100% no mercado. Exatamente. E é uma coisa que a gente gosta muito de conversar. É uma coisa estranha que o pessoal acha, pô, os concorrentes estão juntos, né? A gente foi num lançamento que você estava aí dos nossos amigos da Constrio, que foi muito legal. E a gente falou isso lá pro pessoal. Falou, pô, vocês estão juntos aí? Tem uma consultora que está lançando na mesma avenida que a outra. E como é que é isso, né? Exatamente. Isso é o que nos une. A gente tem os mesmos problemas, a gente tem um mesmo mercado e a gente tem que achar soluções diferentes. Então, antes de vir para cá, 2 diretores me ligaram de consultoras consideráveis pelo tamanho. E falou, nós estamos com uma demanda aí, assim, se assado, nós precisamos de uma solução. Então, o que o Sinduscon faz? A gente agrega e organiza que essas empresas possam trabalhar todo mundo no mesmo alinhamento. A gente não é um cartel, a gente não fala, não, vamos vender todo mundo no mesmo preço, porque nós temos bom senso e questão de honestidade também. Mas o que a gente faz todo mundo está com problema na prefeitura, o que é? Vamos lá, vamos organizar aqui uma força da entidade para resolver isso como entidade, não chegar... No meu entendimento aqui, vocês tratam o solo para o plantio, digamos assim, né? Justamente. O plantio é individual de cada um, mas pelo menos o solo, o terreno denominado Anápolis, vocês tratam ele para... Eu gostei, achei bonito. Vocês tratam o solo para plantio. Eu vou complementar. A gente tenta matar umas pragas também. Exatamente. De vez em quando aparece, porque, né? o que acontece? Às vezes a gente tem um problema de legislação, às vezes a gente tem um problema tributário, né? Um CMS, algum entendimento legal complicado. Às vezes a gente tem um problema em relação à legislação trabalhista, às vezes é a legislação mesmo de incorporação dentro do próprio município ou alguma coisa estadual ou federal. Então, e aí a gente fica nesse... Às vezes a gente tem um problema de relacionamento, às vezes um simples mal-entendido entre algumas empresas que pode estar criando algo ruim no mercado. A gente tenta organizar isso de forma tranquila. Então, acaba que a gente consegue organizar
o espaço para o plantio, mas assim, preocupado também com o que você mais domina aí, que é a parte da venda. Porque a indústria da construção é um sofrimento constante, mas que ninguém pode reclamar porque está todo mundo dentro dela. Exatamente. Então, se você está dentro dela, você para de reclamar. Mas a gente tem que construir isso, né? Então, a gente fabrica o produto e nós somos responsáveis por deixar o produto na mão do consumidor final. Sim. Só que muita gente tem que entender esse processo, que existem empresas, pessoas especializadas e tal. Então, a gente sente que o mercado Anápolis está ficando muito mais maduro do que antes, né? Você pode entender essa visão, porque não só porque está vindo empresas grandes para cá, porque as empresas daqui estão evoluindo. Então, a gente tem uma dinâmica interessante. Mas o principal problema nosso do mercado são muitos itens. Então, eu tenho legislação, eu tenho legislação federal, estadual, tem meio ambiente, tem um monte de coisa, até eu chegar numa parte que, e se eu não vender? Eu fabriquei, e agora? A venda. Então, lá, na hora que você está pensando na venda, você já está pensando também se é possível, se não é possível. Estudo de viabilidade, estudo de mercado. Né? Então, hoje, a gente está vendo mais empresas de Anápolis fazendo estudo de viabilidade. Antigamente, o estudo de viabilidade que eu falo não é só chegar na gente lá no escritório, lá no de arquitetura, e falar assim, eu tenho um terreno, eu quero saber o que faz, quantos metros quadrados são, para eu jogar aqui nos meus custos e ver o custo e o VGV. Não, eu quero uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa aqui de mercado, vamos ver qual que é a tipologia que o terreno pode receber, o que pode ser absorvido pelo mercado, qual que é o estoque que a gente tem no mercado. Então, se nos compra isso, a gente contratou uma consultoria, uma empresa de pesquisa, e a gente tem esses dados. Né? Então, quem participa do Sinduscom consegue ter contato com esses dados, acesso aos dados de uma forma mais viável, não fica tão caro que você paga uma pesquisa. O Sinduscom tem esses dados atualizados. Se reúne todos os atualizados. incorporadores e paga uma pesquisa no mercado e atende a todos, ou seja, rateia e todo mundo atua dentro das oportunidades, né? Sim, quem está fora do rateio vem e paga um preço simbólico, mas não é o preço nem perto do que ele pagaria na pesquisa. Né? Então, e a empresa mantém a pesquisa atualizada. Sim. Então, nós fizemos uma reunião esses tempos para trás aí, com os dados. Então, são dados que parecem bons demais para ser verdade. Mas são. Anápolis tem um mercado gigantesco. E o que a gente via como problema antigamente, a gente falava, Anápolis não cresce porque está dentro de duas capitais. Aí o povo quer gastar dinheiro em Goiânia, o povo quer gastar dinheiro em Brasília. Essa dinâmica não existe mais, não. Porque o pessoal não consegue ler o mercado, né? Eu tenho até uma boa para cutucar, e eu gosto de repetir sempre, não vendendo a empresa no qual eu cito, mas sim para provocar os demais incorporadores da cidade, construtores, né? A Realiza Construtora, ela é uma empresa que veio de Uberlândia, Minas Gerais. Os caras, inclusive a última episódio... Nossos dois diretores, o Júnior e o Daniel Aragão. Exatamente. Os caras vieram de fora e eles já lançaram 7.000 unidades em 10 anos. 7.000 unidades em 10 anos. Isso significa que eles lançaram 5 vezes mais do que as empresas locais em 40 anos não lançou. Entendeu? Sim. Então, o que significa? Que existe demanda no mercado, existe oportunidades no mercado, mas tem que vir um pescador do outro lado do lago, do outro lado do rio, né, com a lanchinha dele, e jogar a isca aqui no nosso quintal para poder pescar. E assim, a Exo, nós sofremos muito por conta disso. Porque o pessoal quer lançar um médio e alto padrão, sendo que a característica da cidade é muito mais econômica do que de médio e alto padrão. O médio e alto padrão dá margens maiores? Dá. É mais gostoso? Dá menos problema? Dá. Mas e o restante do mercado? Como é que vai fazer? Você entende? Mas você organiza também, né? Porque, politicamente falando agora, o restante do mercado, o pessoal está automaticamente migrando por Minha Casa Minha Vida. E então, agora a tendência esse buraco aí que você já tinha percebido, agora está sendo... Exatamente. Está sendo, mas é natural, né? Outra coisa, por exemplo, outra oportunidade aqui que ninguém enxerga. Todo mundo lança condomínio fechado para rico, médio e alto padrão. Por que ninguém lança um condomínio para pobre? Assim, para público econômico. Tem uns vindo aí. Pois é. Assim, tá tarde. Tem tempo já que eu venho falando a mesma coisa. Sabe? Porque a gente que está no mercado,
prospectando clientes diariamente, nós percebemos que a renda média do Anapolina é muito baixa. Eu tenho um estudo, eu não sei se vai coincidir com o de vocês, que a renda média de Anápolis é R$ 1.500 por pessoa. A renda familiar é R$3.000. Você entende? Então, o grande desafio hoje é viabilizar produtos que eu consiga atingir essa classe. Sim, entendeu? Sim. Essa renda média é difícil, porque além da renda média, o cara tem que estar com o nome limpo. Que é uma logística violentíssima. Exato. Né? Então, agora, assim, questão de produto, eu concordo. Eu acho que a gente tem dinâmicas para alguns tipos de produtos aqui, mas que agora que o mercado está se encaixando de uma forma mais dinâmica. Por exemplo, Goiânia teve o boom dos condomínios fechados e depois ela retomou com a valorização de apartamentos e tudo mais. Anápolis, a gente ainda está flutuando no condomínio fechado. Isso é uma realidade, pode ser que eu não posso falar o número exato, mas nós estamos flutuando no condomínio fechado. E nós temos apartamentos que não estão valorizando mais. Nós temos imóveis que relativamente são novos, com 5, 6 anos, que já pararam de valorizar. Ou seja, eles estão desvalorizando. Sim. Por que assim, todo mundo fala, imóvel você só vai ganhar. Se você tem um apartamento que vale 400 mil, 6 anos que ele vale 400 mil, ele já está desvalorizando. Você não está reajustando nada. A inflação está aumentando e a pessoa... E você paga condomínio, você está tendo... O imóvel está acabando se desgastando, entendeu? Exatamente. Então, isso está acontecendo agora, por quê? Porque nós temos um mercado que anda, é assim mesmo, é normal. E são fluxos que o mercado possui. Mas a gente tem uma dinâmica para que a Anápolis volte a ter uma valorização com imóveis verticais, né? São todos verticais que não se valorizam? Não. Nós temos imóveis verticais aqui que eu posso dizer assim, por exemplo, aqui a gente pode falar nome, né, de empresa, são os produtos da JS Consultora, do Enver do Zé Sardinha. Sim. Você vê os apartamentos que eles fizeram, praticamente todos têm uma valorização bacana demais. Realiza. Valorização bacana demais. Emisa, Ingecom, né, as consultoras que estão a Bassos, a Gol, então as consultoras que estão envolvidas, Lugasa, mas essas empresas, as que trabalham com médio e alto, aí a valorização começa a ser um pouco menor. Então, na nossa pesquisa, a gente observou isso, embora a gente tenha um caminho grandão aqui em Anápolis para alto padrão mesmo, luxo, que ninguém está mexendo no vertical com isso. Mas quando a consultora analisa que do médio para cima a valorização não está sendo tão grande nesse período, está todo mundo esperando. Então, acho que vai sair alguns condomínios aí que são voltados para o público que mais com poder aquisitivo um pouco menor, mas eu acho que a dinâmica logo a gente reorganiza. Tem alguns lançamentos também verticais que vão mexer um pouco com a cidade, né? A gente tem, por exemplo, a Ingecom, exemplo master da Ingecom é o prédio que eles fizeram. Exato. É sensacional. Não tem assim, eu posso falar como presidente do sindicato, nós todos ali admitem isso. A gente olha para um produto que a Ingecom fez, o Gênesis é uma obra-prima, está bem localizado e tal. Nós temos outros lançamentos que vão ser feitos por outras consultoras que estão na mesma linha de raciocínio. Então, acaba que a gente teve lançamento antes bacana, teve, né? As outras consultoras vieram fazendo produtos bacanas, mas esse foi algo disruptivo. Marcou, né? Marcou, tá. Então, quem estava com a coragemzinha já querendo, já termina de querer e, como diz, o negócio começa a girar. O pau tá quebrando. E aí vai. Então, a roda gira. Então, é muito legal isso. O nosso mercado é dinâmico. Uma cidade que tem problemas de cidade grande, mas é uma cidade pequena. Sim. Nós temos um perímetro urbano muito pequeno. Muito pequeno. Em dados, tá entre os 3 menores espaços territoriais de Goiás. Então, então, os nossos vizinhos são maiores que nós. Então, a gente tem tendências que, se a gente não organizar a legislação e modernizar ela, e tem muita coisa para a gente modernizar, e eu falo modernizar para salvar as incorporadoras, para salvar o mercado imobiliário de uma forma geral,
e para salvar os funcionários da prefeitura, que eles sofrem. Porque tem muita coisa que parece que é culpa deles na hora da aprovação. Não é. A legislação está defasada. Mas atualizou. Ela precisa ser atualizada constantemente. A dinâmica muda constantemente. E aí a gente cria também problemas sociais. Então, hoje a gente tem loteamentos que estão sendo feitos próximos a Anápolis, que são de outros municípios, que estão usando todos os equipamentos de Anápolis. E é uma tendência, viu? É uma tendência. Porque quando eu olho assim, a timeline de novos lançamentos, tem pelo menos uns 5 ou 7 projetados nessa mesma configuração. Justamente. E aí, a Prefeitura de Anápolis vai proibir, o Ministério Público vai proibir, não tem como. Não tem como. Dentro da legislação daquele município está fazendo, beleza. Só que nós que estamos com a boca aberta aqui, esperando, aí, que você vai esperar o quê? Arruma a legislação, faz aqui ficar legal, atrativo, faz aqui ficar atrativo e tal. Anápolis não tem como. O nosso perímetro... mas Luiz, não pode fazer tanto loteamento assim, porque a cidade fica espraiada, fica muito... Rapaz, Anápolis, ela tende... Se a gente fosse realmente um país, tivesse com a economia como ele deveria estar, pelo nosso tamanho que a gente tem, já tinha que ser emendado Anápolis, Goiânia e Brasília há praticamente 10 anos. Sim. Né? Porque é a dinâmica dos Estados Unidos. Exatamente. Então, os Estados Unidos, você pega aqui, você vai da Flórida até no Canadá, falando no telefone. A gente não consegue falar no telefone daqui para Brasília. Não consegue. O telefone seu cai, nós ainda estamos neném ainda. O Brasil ainda está neném. Mas a gente já está tendo investimento, grande avanço, as coisas estão melhorando. Né? Não está na velocidade que a gente queria, mas está melhorando. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de mencionar essa parte porque nós somos do mercado, é um mercado difícil, mas é um mercado bacana de trabalhar. Só que se a gente ficar filosofando no problema, a gente não vê, não. Inclusive, você assim, que tem um trânsito muito melhor do que a grande maioria dos empreendedores napolinos, eu tenho uma questão que é muito reflexiva também. Eu tenho alguns fundos imobiliários, fundos de investimento, bancos, né, que me procuram negócio mesmo, de fato. E eles falam, Pedro, me traz loteamento. Eu quero loteamento. Porque loteamento é o nosso melhor negócio. Uhum. Mas, assim, fora Anápolis. Assim, qualquer lugar que você tiver, você me apresenta, mas fora Anápolis. O que acontece aqui que ninguém quer loteamento em Anápolis? Pronto, os caras já bateu o martelo no que eu tinha falado. Até a própria Trinos, né? A Trinos falou assim, nós queremos loteamento, Pedro. Me traz loteamento, mas que não seja em Anápolis. Anápolis não é para amadores, né? Anápolis assim... Não que o pessoal não seja profissional, mas Anápolis tem uma característica muito bairrista ainda. E a gente ainda está imaturo na forma que a gente está analisando as coisas. Então, volto a dizer, não é culpa dos analistas da prefeitura, não é culpa dos fiscais. O pessoal são profissional pra caramba. Eles seguem a lei. Só que a lei está toda cheia de furo. O cara não vai meter o CPF dele lá para cobrir um furo, entendeu? Existem pessoas na prefeitura que têm uma leitura equivocada? Aí tem um problema, existe. Como a legislação ela não é tão clara, o que é claro, às vezes está mal feito, e aí já dificulta a aprovação. Estou falando de loteamento. E também serve para incorporação de uma forma geral. Mas tem hora que tem pessoas que acabam criando outras... Eu não estou falando de corrupção, não. Sim. Eu estou falando de, às vezes, paixão mesmo, uma coisa mais de ideologia, né? Voltada assim que o empreendimento pode ser prejudicial para o meio ambiente, pode ser uma coisa ruim. Lembrando que existem ações mitigadoras, a lei toda tem essas defesas. Mas a gente ainda encontra isso, infelizmente. Então, quando você tem uma legislação que já é complexa, e essa legislação não amarra 100%, a gente ainda tem, além do problema da legislação, a gente tem pessoas que criam alguns entraves, e aí uma coisa amarra na outra. Então, o loteamento, quem vem primeiro, ovo ou a galinha? Eu vou tirar o uso do solo? Não, para você tirar o uso do solo, você tem que ter uma VTO. Para você ter a VTO, você tem que ter o imóvel, não sei o quê. Aí mistura a prefeitura com Saniago e não sei o quê. E aí fica um negócio que, se o cara conseguir aprovar um loteamento em Anápolis com menos de 3 anos, ele é ninja. Ele é 3 anos para aprovar um loteamento. Ele é ninja. Pode ser que tenha? Pode. Já aconteceu? Assim,
uma porcentagem muito quem pequena. está no ramo é quem já está. Um cara para entrar, Sim. ele não vai entrar nesse jogo. Sim. 3 anos para Você vê, por exemplo, a gente tem aqui alguns players do loteamento, né? É igual o Grupo Lírios, que faz parte do nosso sindicato. Eles são ninja. Eles são tem o know-how, sabe como é que faz, mas é um sofrimento para eles também. Então, às vezes, o cara olha de fora e fala assim, esses caras aí aprova rápido porque eles já conhecem todo mundo. Não, os caras sofrem, os caras têm problema e tem que organizar e tem que chorar em prefeitura. E quando a gente, nosso ex-presidente sempre falava do Sinduscom, quando o empresário tem que ir no balcão, tá errado. A lei tem que ser clara. Exatamente. Entendeu? Eu não tenho que tirar um uso do solo para fazer um estudo de viabilidade, não. Não tem. A maioria das cidades do Brasil que a gente faz projeto, em Anápolis também, dá para fazer isso. Anápolis eu pego a legislação e falo, nesse terreno seu, é possível fazer isso aí que você está querendo, com tantos metros quadrados, altura de tanto, unidade de tanto tamanho, tantas vagas de estacionamento. Eu já te dou certeza. Depois eu só tiro a certidão de uso do solo, que é um documento que a prefeitura... Então, assim, a certidão de uso do solo, para quem vai fazer um estudo de viabilidade, é para quem não conhece a lei, que quer que a prefeitura dê um direcionamento. Só que ela é um resuminho das leis, ela não tem os itens, você tem que saber. Sim. Quando você, no processo de avaliação e de aprovação, tem que ir para conversar, tem que ir para... O pessoal pode pedir alguma coisa além do que está previsto na lei, isso não existe. Era pior. Na nossa lei 128 de 2006, que é a lei do plano diretor, a gente tinha uma brecha lá no relatório de impacto de trânsito que você ia fazer um prédio lá de VGV de 30 milhões. E aí a ação mitigadora do seu relatório de impacto de trânsito era um viaduto de 5 milhões. Que é isso? Podia ser. Podia ser. Claro que o pessoal da prefeitura tinha um bom senso ali na hora de pedir, mas tinha hora que ficava próximo de inviabilizar alguns empreendimentos. Aí a gente foi, o Sinduscom acompanhou, contratou um consultor para acompanhar a renovação do plano diretor, que foi a Lei 349 de 2016, e a gente não conseguiu tudo que a gente queria, mas a gente conseguiu colocar itens. E tem 8 anos já isso. Aí depois veio a 431, que é a renovação dessa de 2019, que a gente também não teve oportunidade de adicionar algumas coisas, foi feito um pouco às pressas os poderes, né? Então a gente conseguiu adicionar coisas que dão previsibilidade. Fala assim, eu vou empreender ali, eu sei que até tanto é o teto que eu posso pagar de ação mitigadora do relatório de impacto de trânsito, do estudo de impacto de vizinhança, em relação ao meio ambiente, ou então que o cara sabe o que está acontecendo. Então aí sim, a regra do jogo viabilidade. fica mais clara, né? A regra do jogo fica mais clara. Agora imagina a gente, por exemplo, os terrenos de chácaras urbanas, todo mundo fazendo incorporação imobiliária, dando tudo certo. Todo lindo. Vendendo. E vou comprando mais terreno. E comprando. Aí eu compro um terreno, o cara compra um terreno, eu faço usabilidade, faço você vai fazer 300 unidades. De repente fala assim, tá travado, ninguém faz mais nada aqui. E o cara comprou o terreno já, o dinheiro dele tá parado. E agora, por que não? Porque quando era chácara, você, moço, é urbano, um monte de plano diretor, veio. Nós demorando 3 anos para resolver isso com a prefeitura. 3 anos, um monte de cara. Já. Um monte de cara deixou de lançar, construtora que já tinha lançado a primeira etapa. Não conseguiu lançar a segunda, teve prejuízo. Então, assim, a gente não pode brigar, porque se a gente brigar, a gente... É difícil. A gente não pode... A gente tem muita coisa que a gente vê errada, a gente não pode falar tudo. Porque senão fica parecendo que a gente é xiita. Os caras do Sinduscom só quer reclamar e bater de frente. Não. A gente quer enaltecer as coisas boas que tem. Mas as coisas ruins a gente precisa, porque senão o mercado não gira. Se a gente for escaladinha até hoje, estava parado o negócio da chácara. Que o plano diretor de Anápolis é um dos mais rígidos do Brasil. É verdade. Essa afirmação sua é 100% positiva. 200% positiva. É mesmo? Um exemplo daqui na nossa porta, que é Goiânia. Uhum. Se você pegar um metro quadrado de o que você consegue fazer a mais, assim, vamos pensar em aproveitamento. Eu consigo aproveitar muito mais um terreno construído em Goiânia do que construído em Anápolis. Pronto, isso já é um ponto de atenção. Já. Segundo, a capital, normalmente, ela tem os preços mais baratos, porque
o fluxo de mercadoria para a capital é maior. Exatamente. Então a gente já sofre ali. Não, tudo bem que Anápolis está bem localizado. Brasília e Goiânia é muito bom. A gente compra muito de Brasília e compra muito de Goiânia. O frete, às vezes, dentro do preço é irrelevante. Mas, querendo ou não, nós não somos a capital. Então, nós temos uma legislação é complexa. E se eu analisar essa legislação, assim, por exemplo, o nosso escritório faz projeto no Brasil inteiro. Mas a gente também faz nos Estados Unidos. Então, a gente vai fazer um projeto, por exemplo, numa cidade, na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. É igual Brasília. Brasília, o miolo mesmo de Brasília, o documento do imóvel tem todas as regras urbanísticas daquele imóvel. Afastamento, porque existe um planejamento. Mas você está fazendo um ponto lá da cidade que não é planejado. Os caras foram lá, correu atrás, mesmo que a cidade cresceu sem planejamento, eles vão organizando e já vão determinando o zoneamento, como é que vai ser. Aqui a gente tem um zoneamento, só que ele é agressivo. Por exemplo, nós não temos uma tabela que fala qual que é o afastamento das torres. Nós temos uma regra. NP igual a 2R. O número de pavimento é igual a 2 vezes o recuo. Antigamente tinha uma interpretação que o povo fazia para tentar ficar com um afastamento parecido com o de Goiânia. Na revisão na 349, tirou, ficou número de pavimento, térreo e contra os pavimentos. Então ficou... É legal, a gente tem que ter afastamento entre os prédios? É legal, beleza. Isso é um problema? Não, não é um problema. Pode manter assim? Pode. O que é problema? O problema é a velocidade que a gente tem de sair os documentos, a condição que a gente tem de tirar uma VTO, né, da Saneago. Então, o resto tudo se transforma num problema. A legislação, o empreendedor se acostuma. Entendeu? Os terrenos vão se organizando e os preços vão se adequando e tal, se ajustando. O que mais mata a gente é o processo. Entendeu? Assim, a burocracia, a falta de alinhamento assim, entre os poderes, sabe? Não estou culpando os técnicos da prefeitura, não estou culpando o prefeito, que a culpa não é dele, que a legislação está de jeito, mas a culpa não é dos técnicos, a culpa também não é nossa. Mas se a gente não se organiza para arrumar isso, fica Rapaz, é o que eu falo para você. Se filosofar muito nessa parte, a gente fala, o que a gente está fazendo? Incorporando. É difícil, cara, gerar um produto. Porque uma indústria automobilística, ela está aqui parada a fábrica, o carro vem passando, você vem produzindo. Nós usamos o próprio produto para fabricar o produto. Exatamente. Só que cada produto é uma homologação. Você vai fabricar um carro, você tem a homologação do carro, todos os ensaios, todos os testes, fabrica o carro, manda fazer um teste de colisão, escala, né? Tudo mais, entra nas normas, ok. Escalou. Agora nós não, cada produto é uma homologação. De certa forma é. Aí tem empresa que tem técnicas construtivas avançadas, por exemplo, a Realiza, a Gol, a Bastos, trabalha com parede de concreto, né? A JS também. Então, a Emisa, que trabalha com alvenaria estrutural, a Realiza também trabalha. Então, a gente chama de industrialização da construção. O que depende de nós, na obra, tá massa. Tá assim, ó, o caminhão tem hora certa para entrar, certa para sair, a equipe tá toda alinhadinha, todo mundo de EPI, todo mundo de equipamento de proteção coletiva, EPC, tudo certinho, PGR na obra, todo mundo organizado. Aí, quando a gente vai para o âmbito que é do poder, o poder público tá envolvido, a gente, porque é coisa histórica e tudo mais. Nós somos um país novo. Sim. A legislação nossa urbanística também é nova em relação aos outros países. Então, igual assim, uma vez eu estava... Vou filosofar aqui, não? Sim, claro. É para isso mesmo. Eu não vim aqui para conversar muito sério, não. Eu vim aqui para... Estava em Balneário Camboriú, a gente olhando aqueles prédios maravilhosos e tal, de repente um poste carregado de fio. Aí eu falei, eu arrependi de ter tirado essa foto. Eu falei assim, cara, isso aqui é a cena. O que o empreendedor consegue fazer e o que quando várias... Porque o poder público, assim, não é só a galera, assim, vou falar que é os concursados. Não, os caras passou no concurso, está lá, mas eles dependem de decisões de pessoas que vêm mudando com a política. Exatamente. E os caras, às vezes, não mudam, não faz, aí ficam um esperando o outro, aí cachorro que tem 3 donos morre de fome. Entendeu? Aí um espera o outro, aí fica lá. Você vê um prédio top, tá lá no mundo inteiro. Que é privado. Privado, e aqui na frente dele um poste
Público. Carregado. Nós fizemos uma reunião na CIA, aí o nosso diretor Isaías, da Tecnif, que também é uma empresa de referência, né? Para fundação, que trabalha tem locação de equipamentos, mas também tem a gestão da Construinvest, né? Sim. Da incorporação. Então, o Isaías é um professor nosso lá, né? Ganhou, inclusive, o prêmio do Sinduscon de Estado da Arte Técnica, nos 45 anos do sindicato, ele ganhou o prêmio. E aí falou, Luiz, nós temos um problema que são a sobrecarga em cima dos postes. Nós já temos isso já em realidade. Tem poste que já está rompendo, né? Ele não está conseguindo segurar a carga, porque ele foi projetado para ter uma carga X, ter um monte de fio lá passando. Além de a estética estar feia, a gente tem um risco de segurança mesmo. Tem poste que está quebrando, que não está dando conta. Aí na reunião da CIA a gente falou com um senhor que estava lá representando a Secretaria de Infraestrutura, de várias demandas, ele foi anotando. Aí chegou nessa demanda e falou assim, olha, então, isso aqui é com a Equatorial que vocês têm que ver e com as empresas de telefonia e tal. Eu falei, tá, a gente vai ter que então, nós vamos ter que ir individualmente nas empresas, você não pode ver isso não, você é do Secretaria de Infraestrutura do Estado. Não pode coordenar esse projeto? Aí, não, posso ver isso aqui, eu vou coordenar o projeto. Se a gente deixa a primeira resposta, o cara é gente boa, bacana e tal, mas essa é a linha de raciocínio, tá? Não, quanto menos coisa a gente fazer aqui, vamos tentar organizar o que a gente pode fazer. Então, tudo é um debate. Então, a gente tem... A cidade, ela tem vários problemas. Eu vejo a cidade de uma forma mais dinâmica, tem colega arquiteto urbanista que vê a cidade de uma forma mais estática, tem colega que vê ela de uma forma mais ideológica. Eu vejo que a cidade vai evoluir de qualquer jeito. Por exemplo, a lei das chácaras de recreio. O prefeito, ele deixou que a gente pudesse ajudar na lei das chácaras de recreio. Foi uma ótima atitude que ele fez. A gente acha que ele foi muito inteligente nisso. Por quê? Porque está tendo um monte de loteamento irregular. Um monte. O Ministério Público fica desesperado tentando consertar um monte de... E são coisas feias mesmo. Os caras pegam uma chacrinha, loteia não sei quantos lotes, os caras pegam e arrebenta com a APP, arrebenta com tudo. E o pessoal do Ministério Público tenta arrumar isso, e aí tem gente que acha que eles estão errados. Não, eles estão certos. Mas, assim, a legislação também não ajuda. Se tiver uma legislação factível, não adianta você fazer uma coisa restritiva demais, mas uma coisa factível, para que todo mundo faça. Já entrando nesse assunto, Luiz, você que domina muito, eu, Pedro, pessoalmente, todos os sócios do Grupo Exo, o que nós lutamos é para a atração de novos incorporadores, novos investidores, porque eu percebo que algumas pessoas de Anápolis, algumas empresas já estão cansadas, os filhos já estão bem servidos, não estão com aquele apetite tão grande. Por exemplo, a Realista chega aqui e faz 7 mil unidades em 10 anos, né? E nós precisamos colocar mais renda e mais emprego para a cidade crescer. Eu acho que o mercado imobiliário é um dos segmentos que mais gera riqueza, né, no país. E talvez algumas gestões anteriores do Sinduscon, ou não sei de onde surgiu isso, que existia essa questão assim, vamos trabalhar forte aqui na cidade para não deixar a gente fora entrar. Porque nós temos que nós mesmos fazermos o que tem que ser feito não aqui. Não oficialmente, mas pode ser que tinha isso mesmo. Tinha isso. Eu já escutei isso uns 3, 4 lugares, entendeu? Inclusive esses caras mais dinossauros aí, os velhas guardas, até hoje discutem comigo. Imagina um cara de 65, 70 anos discutindo comigo antes dos 30 ainda, né? Eu falei, não, antes mas... dos 30? Antes dos 30. Tá, nós temos que botar isso aí para rodar, nós temos que chamar mais gente, botar mais incorporador para dentro, fazer o negócio acontecer, porque tem viabilidade que vocês não têm interesse, mas tem gente doidinho querendo que vocês não querem. Entendeu? É igual o cara que mas não é a maioria mais que pensa assim, né? Tá começando a mudar o negócio, né? Como atrair novos investidores, novos negócios para Anápolis? Entende? Bom, entendo. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a FIEG, Federação das Indústrias de Goiás, tem um comitê que chama Condefesa. O Condefesa, ele vem para atrair indústrias do ramo de defesa. Mas fábrica de munição? Fala, não, jovem. Isso também. Mas fábrica de uniforme, fábrica de produtos alimentícios para vender para as Forças Armadas, fábrica de avião, fábrica de
paraquedas, barraca. Então, a indústria da defesa ela é muito forte. E Goiás tem um ICMS de 4% só para a indústria de defesa. Então, é um diferencial no Brasil inteiro. E aí, dentro do que você perguntou, nós vamos lá, eu faço parte do Convdefesa, nós vamos nas embaixadas dos países ou alguma missão internacional, pago com o dinheiro nosso, público não, dos empresários. Dinheiro nosso. Privado também. Dinheiro privado. Quando a gente faz uma missão, é dinheiro nosso. Né? Porque a gente vai fazer curso, tal, mas a gente vai e aproveita fazer uma missão. E aí chega numa embaixada aqui no Brasil ou no outro país e fala, vai investir no Brasil, lá em Anápolis, não sei o quê. Tem os caras que acham, empolga e tudo mais, e quer. Aí quando ele vem e começa a mexer aqui, não é só o problema de Anápolis, não. Estou falando do Brasil. Ele começa a mexer e fala assim, mas isso aqui é complexo, hein, cara? Nossa, que negócio canseira. Meu Deus, como é... Então, assim, às vezes o empreendedor ele quer investir, mas a dinâmica é muito complexa. Como é que a gente pode melhorar isso? Primeiro que a gente tem que estender um tapete vermelho para os empresários. Assim, não estou falando porque eu sou empresário. Não, bicho, o cara não é brincadeira. Não é fácil, não. Assim, mas o cara ganha lucro. Moço, para ter lucro no mercado imobiliário, o lucro hoje diminuiu bastante. Já teve época que realmente era muito grande. Mas quando eu penso no empresário, o pessoal pensa que o empresário é o malvadão, mas o motorista de caminhão que tem um CNPJ é empresário. Exatamente. O cara da padaria ali, da esquina ali, ele é empresário. Entendeu? A moça, uma manicure que presta serviço, ela é uma empresária. Sim. Então, dei aula há mais de 10 anos, ali quase 10 anos na Faculdade Fama. Abraço pro Júnior, que esse cara. E eu falo assim pros meninos, você pode ser arquiteto, engenheiro, pode ser o melhor profissional que você puder ser aqui na faculdade. Você vai ser um bom profissional. A partir do momento que você contratar uma pessoa e abrir um CNPJ, parabéns. Agora você é empresário e faculdade nenhuma vai te ensinar a ser empresário. É só a vida. E aí depende de onde você está, depende do contexto que você vive, depende o ar que você respira, as pessoas que você anda, depende de tudo isso. Exatamente. Então, por que a gente está em associativismo? Por que nós estamos na entidade classista? Porque nós respiramos empreendedorismo com os empresários. Então, você chega desesperado num dia, você teve um prejuízo numa obra, aconteceu algum incidente, você chega numa reunião, a pessoa também está com o mesmo problema. Assim, cara, nossa, é normal. Obrigado, senhor. Tal. E aí vai ajudando o outro, vai controlando o outro. Então, como a gente já falou sobre isso, o empresário tem muita coisa para ele pensar. Sim. E aí, na hora que ele vai empreender, ele tem insegurança. Então, a palavra é insegurança. Ou insegurança financeira, que o mercado conta muito, a economia, ou insegurança jurídica, que é um problema que, infelizmente, tem. Exatamente. Então, aí o cara, ele pisa no freio. Essa questão que você falou aí, que antigamente a gente pode ter tido um bairrismo, eu concordo. Mas a dinâmica foi mudando e hoje nós entendemos que quanto mais empresa de fora vier, melhor. Porque as empresas giram o mercado, é bom demais mesmo. Entendeu? Então, tem funcionários da Realiza que compram edificações de outra consultora, da Gol, por exemplo. Sim. Tem funcionários da Emisa que compram da Realiza. Sim. Entendeu? E tem funcionários da Engecom que compram da Emisa e vai. E tem engenheiro da Realiza que compra Engecom. Entendeu? Então, por quê? Porque sabe, o produto é bom, o produto é de qualidade. E empresa de produto ruim também não se cria aqui, não. Aqui a população também é veiaca já. O povo sabe analisar, o povo sabe o que está acontecendo, o pessoal é inteligente. E também, eu sempre brinco, né? Se a empresa não está no Sinduscom, então ela ainda não é... Pode ser uma empresa boa, bacana, mas ela tem que... Exatamente. Ela tem que estar entre os melhores. Sim, concordo. Porque senão também a gente é um clube, né? É um clube que a gente gosta de estar junto, de debater, de conversar. Então, é um clube bacana. Então, tem que estar todo mundo junto. Mas é isso. O empresário, para ele vir, ele precisa estar seguro disso. E mesmo assim, o empresário não é nem um... Ele não é um cara assim que quer coisa do cosmos, não. Ele quer uma segurança mínima. Mínima. Porque a gente arrisca.
A gente tem hora que a gente olha assim e fala assim, cara, o estudo tá para um lado, mas ele tem uma brecha no estudo que é possível. Tem uma Mas janelinha eu vou ali aqui de nessa oportunidade. janela aqui, porque é um produto diferenciado. Aqui, às vezes é o mais o mesmo, aqui eu vou aqui, cara. E se der errado, rapaz? E tem uns que acreditam, tem uns que não acreditam. Eu acredito bastante no Supremo Arquiteto do Universo, que é nosso Deus. Com certeza. Fala assim, então vem aqui, vem comigo aqui que eu vou nessa brecha. Então a gente não precisa de muitos, a gente precisa do mínimo. E às vezes a gente não tem o mínimo. Então, assim, um exemplo nossa empresa, a gente uma vez fez todo um estudo de viabilidade, uma coisa bem grande para a Costa do Marfim, na África. E aí a parte da equipe foi para lá e tudo mais. E quando a gente viu, mudou a dinâmica. O governo ia dar para a gente uma entrada para a gente fazer as casas e depois mudou. Falou, não, agora vocês têm que apresentar era uma carta garantia tal, que vocês conseguem, e aí vocês vão ter que fazer, depois a gente faz a medição. A gente olhou e falou assim, com todo respeito ao país. Rapaz, é o mesmo sistema do Brasil? Eu faço no Brasil. Exatamente, ué. A gente estava indo porque eu vou sair ia ter uma antecipação. Eram muitas unidades, era muita coisa mesmo de casa. Ia ter que montar fábrica lá, de bloco, tudo mais. Falei, não, a insegurança mínima. Então aqui a gente tem a mínima. O brasileiro, o empresário brasileiro, ele coloca dinheiro na frente. Ele não tá precisando, ele não pega dinheiro antes, não. O cara fala, mas você está vendendo o prédio para construir. Falou, jovem, esse dinheiro que entra aqui, ele... Que é a incorporação, né? O dinheiro da incorporação, ele é insignificante na composição do custo do fluxo de caixa. Sim. Se você não tiver o funding, que é o que você falou, que é ou a caixa, ou um fundo de imobiliário, vai não. Ou um investidor, Exatamente. Você não vai, não. Vai não. Então... Inclusive, tem muita gente que acompanha a gente que não sabe a diferença da incorporação para construtora, né? Você conseguiria definir para a gente o que é incorporador, o que é construtora? Consigo. Assim, a incorporadora, ela tem inteligência imobiliária. A incorporadora chama o arquiteto, faz a pesquisa, compra o terreno e contrata a construtora. Entendi. A construtora chega com a inteligência de engenharia. A construtora vem e constrói e dá a garantia daquela obra. Pronto, beleza. Então, a incorporadora é a inteligência imobiliária responsável pelo empreendimento e a consultora é responsável por construir o empreendimento. O que a gente faz, às vezes? A minha empresa é incorporadora, ou a maioria do Sinduscom, a minha incorporadora. Eu sou a empresa responsável pela incorporação imobiliária. Estou desenvolvendo o produto. Eu contratei o nosso escritório, contratei outro centro de custo, outro CNPJ. A gente contrata o nosso escritório, o escritório cobra da nossa consultora, porque tem outros sócios diferentes da consultora e da incorporadora. A incorporadora vem, contrata o escritório de arquitetura, faz o projeto, contrata os complementares, faz a pesquisa de terreno, faz tudo certinho, bonitinho. E a nossa incorporadora contrata a nossa construtora e paga uma taxa de administração. A taxa de administração de obra vai de 8% a 15%. Então, a gente pega ali 10%, fala, olha, a egrégora incorporadora contrata a egrégora consultora e fala assim, ó, 10% aqui. Então, a gente divide o centro de custo. E aí a incorporadora, ela paga 8% de obra, por exemplo, e a consultora que dá a garantia pagando esse 8%. Isso. Aí, por exemplo... 8%, ela tem que dar a garantia. Isso. Aí depende da planilha orçamentária. Normalmente, a gente faz assim. A consultora, ela pega aqui 10%, e lá na planilha da obra tem 2% de pós-obra, de garantia, que é assistência técnica. Então, você deixa aqueles 2% ou 1,5% do custo da obra, e aí aquilo ali pode ser depositado para a consultora, e se der, ela usa, se não der, ela ganhou aquele dinheiro, ou pode ser negociado para a incorporadora reter e falar, não, isso aqui eu não vou, não vamos economizar esse dinheiro aqui. Eu te tiro a responsabilidade de ser a detentora da obra. A garantidora. Entendi. Aí vai ser eu. Perfeito. Então a construção civil ela tem vários agentes envolvidos. Então, o arquiteto, quem é dono do negócio mesmo é o incorporador, não é o construtor. Então, o incorporador. O incorporador é a mente mestra. É a mente mestra. Digamos assim, é a... O incorporador... Então, por exemplo, o incorporador que vai ter que ter um contato com a sua empresa. Sim. Você tem uma empresa que é a Valora, que é especialista em lançamento. É na Exo. Tá Exo Corretagem. Tá dentro da Exo. Na Valora do Fernando Escher. Mas vocês não são sócios, não? Né, em alguns tem negócios, parceria, né? Então, a Valora... Aí você tem a Exo. A Exo, você tem alguma parte de lançamento?
Aí tem a Exo Agência, tem a Exo Mas Comercial. é essa que faz a parceria com as outras. Exatamente. Isso. Então, quem vai te contratar é o incorporador. Aí vai. Isso. Não é a consultora. Sim. Se chega um cara que é uma consultora, pode ser que ela seja uma consultora que faz, mas que vai pensar em começar a desenvolver. Aí você tem todo o domínio na sua mão. Praticamente, a sua empresa, o grupo seu, junto com os seus parceiros, tem um domínio da parte de incorporação. Você já conhece as duas pontas. Entendi. Só que a parte de construção é um mundo pesado. Porque é engenharia 100%. Densa. E é onde a industrialização tem que acontecer. Mas quem tem que ter esse conhecimento é a consultora. A consultora. Não a incorporadora. Não a incorporadora. Você pode... Eu sou incorporador, eu vou chamar a consultora, ela vai vir aqui e vai fazer o produto, vai desenvolver o produto para mim. Porque em Goiânia tem muito isso, cara. Em Goiânia tem muitas empresas que só incorporam. Tem demais. A Somos, né? A própria Opus durante muito tempo. E a Anápolis a gente não vê isso. A gente não vê incorporadoras aqui. A Passim Engenharia em Goiânia, ela administra muita... Ela faz administração de obra, né? Ela tem inteligência de engenharia para muitas incorporadoras, que são só incorporadoras. E por que a Anápolis não vê esse movimento? A Anápolis tem. A Tecnif, ela é a construtora da Constru Pois Invest. Mas quem que é incorporadora só aqui, de fato? Que é só incorporadora, a Constru Invest é só incorporadora. O próprio Grupo Lírios, em alguns empreendimentos, ele é só incorporador. Entendi. A Gol Construtora, em alguns empreendimentos dela, ela é só... Gol Construtora, mas é incorporadora. Mas ela é incorporadora. Por que bota o nome construtora? Porque fica bonito, é bacana. Pessoal, entendi. Isso confunde muitas pessoas, né? Confunde. Mas ela tem, por exemplo, ela contrata algumas consultoras e administra. Então, assim, é bom demais. É melhor que seja assim? A gente prefere. Mas tem hora que você não tem margem nenhuma. Nenhuma. E aí você tem que a sua inteligência interna tem que resolver seu problema. Então, a incorporação é sua, a construção é sua, só que nós dividimos sem de custo. Então, tem uma rede escavadeira. Essa rede escavadeira minha é outro sem de custo. É a parte de locação da minha empresa. Eu vou locar essa rede escavadeira para mim mesmo. Então, essa rede escavadeira está lá. Às vezes tem investidor, tem na SPE, na SCP, lá. Aí eu vou botar a rede escavadeira. Eu tenho um estoque brutal lá de material. Não, vou botar aqui na obra, mas o investidor não vai pagar isso, não. Aí eu faço orçamento, tenho departamento de compras. Então, assim, é bonito de ver a funcionalidade das incorporadoras, das consultoras, é legal. Tem desenvolvimento dos arquitetos. Então, a gente tem arquiteto hoje que é especialista em interiores, arquiteto que é especialista em XY. Nós somos especialistas em incorporação. Sim. Assim, Luiz, você faz projetos de interiores? Eu sei fazer, eu gosto de fazer, acho bacana e tal, mas a gente só faz no nosso escritório de desenvolvimento nosso. A gente pode ser que a gente quebre o galho para alguém, a gente tem associados que estão trabalhando com a gente faz para alguém. Onde que a gente faz mesmo? Estados Unidos, que é onde dá para ter a gente cobra um preço legal e o pessoal paga um preço legal para eles, porque a diferença do dólar é grande. E a gente consegue fazer isso com exportação mesmo, regular, tudo certinho, um invoice, processo de exportação mesmo. Exatamente. Acompanhado a FIEG tem uma parte de internacionalização de empresas e tal. Sim. Então, a gente consegue fazer isso. Mas aqui, a gente tem um produto de desenvolvimento. Vou desenvolver aqui para você uma incorporação. Eu tenho expertise aqui no projeto de arquitetura. Vou fazer um negócio top para você. Só que, se você tem um feeling, eu vou no seu feeling. Beleza. Você quer fazer aqui unidade de 50 metros quadrados? Se você não tem, eu vou te falar, bicho, contrata a Brain. Lá no Anderson, lá, liga para ele e vamos fazer um estudo aqui. Vamos começar a entender o que esse terreno seu suporta. A gente consegue direcionar a pessoa. Sim. Entendeu? Então, tem muita gente aqui que o feeling é forte. O cara chega, olha pro terreno e fala, isso aqui dá pra fazer tal coisa, que vende. E tem gente que tem um feeling fraco e já fez coisa errada também. Exatamente. Fazer produto errado acontece. Demais da conta. Então, por isso que tem que ter os agentes certinho. A arquitetura, direto, a incorporação, a construção. Mais comum que você imagina. Lá na Exo, a gente recebe incorporador diariamente e tem cada situação lá que você não tem noção, não. Sim. Cara que às vezes deu sorte. Às vezes ele fez um produto bacana e estourou. Falou, agora eu sou o cara aqui, eu vou fazer esse negócio aqui. Aí, quando você pede para fazer uma pesquisa, ou você faz um estudo... Porque o nosso estudo de viabilidade de arquitetura, a gente não faz o projeto de arquitetura, a gente faz toda uma volumetria, quadro de áreas,
taxa de ocupação, legislação, em primeiro lugar. Aham. Aí depois a gente vem e joga isso em números, Sim. que são os dados que a gente tem do Sinduscon, de CUB, que é o custo unitário básico de construção, tudo mais. Aí a gente faz isso, tem a cara que não aceita, fala, não, isso aí eu tenho certeza que dá mais que tantos por cento de lucro. Rapaz, né? Normalmente a gente faz o estudo e entrega o quadro de áreas, a incorporadora que tem mais desenvolvimento de engenharia financeira, ela pega seu quadro de áreas e termina de desenvolver. E joga no software de viabilidade financeira e tal, vê taxa interna de retorno, vê todas essas informações que o mercado, normalmente, o pessoal só vê na Bolsa de Valores, né? Isso. O mercado imobiliário também tem isso. Porque Tem. o investidor tem que saber, falando, eu posso investir ali por 1,2 ao mês ou vou investir com a consultora aqui? Eu vou investir aqui na incorporadora aqui, que tá mais massa. Então... O Arnaldo faz muito isso, né, da Ingecom. tem que ter bom senso, porque às vezes você fala, não, eu não vou construir, eu vou pegar meu dinheiro aqui e vou colocar aqui no banco. Compensa muito mais. Você tem que fazer conta. Ainda mais com a taxa líquida alta. Mas tem gente que não faz, fala, não, eu vou peitar aqui, eu vou embora e o que der deu. Acontece, isso aí é normal também. Sim, exatamente. Você já viu que tem demais, né? Exatamente. Mas isso é Brasil, cara, isso é Brasil. Sim. Nós temos algumas coisas... Assim, tem coisas tem construtor aqui em Anápolis que não sabe nem ler nem escrever e tá milionário. Tem. Entendeu? Eu tem cara sei. que não sabe nem ler nem escrever e tá com um patrimônio de 50 milhões. Sim. E tudo no feeling. E tá tudo no na feeling, cara, na coragem. Feeling. E não, aí esse cara aí que nós estamos falando, esse cara é bom, bicho. O cara você sabe o que está acontecendo. Você vê que não é informação. Fala, eu sou incorporador, eu preciso ser arquiteto? Não. Preciso ser engenheiro? Não. Eu preciso ter um conhecimento regular, aprovado pelo MEC? Não. Você precisa ter vontade de aprender as coisas, de ter bom senso, de entender o que está acontecendo, para que rumo que vai. A gente podia, inclusive, fazer um movimento em prol de incorporadores, né? Desenvolver novos incorporadores, colocar mais incorporadores no mercado. E é isso que a gente quer. Inclusive, né? o próprio Leonardo, nosso diretor, o Léo da Bastos, ele tem um projeto dentro do Sinduscon que a gente está alinhando para a gente fazer uma formação de novos incorporadores. Porque a gente tem muito construtor que ele pensa como construtor, faz uma casinha, faz outra, mas ele tem potencial para ser um incorporador, para fazer um negócio bacana e tal. Qual que é a diferença da construção, vender? Eu construí para vender. Eu vou construir para vender. Isso não é incorporação. Não. Incorporação, você começa a receber, você vende antes de entregar. Exatamente. Entendeu? Então, só que o termo incorporação não é só baseado nisso, né? Incorporar quer dizer eu agregar valor a coisas que provavelmente tinham um valor menor antes. Exatamente. Então, meu terreno vale 1 milhão. Agora ele vale 3 milhões só porque eu tenho um projeto pré-aprovado para ele e já mudou. Já mudou a conversa. Entendeu? Eu tenho uma parede aqui. Quantos metros quadrados custa essa parede? Custa R$300 metro quadrado. Mas peraí, o cimento custa isso, você somar os valores, fala, tá dando mais do que custos materiais. Mas eu incorporei mão de obra, eu incorporei administração, eu incorporei imposto, eu incorporei um monte de coisa. Então, a incorporação é isso, a gente está incorporando e a prefeitura ganha. Exatamente. Então, tem um terreno que paga R$1.000 IPTU, o ITU passa a pagar R$40 mil, R$50 mil. Então, é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo ganha. Muito bom. Passou 1 hora aqui de bate-papo, passa muito rápido, né? Foi bom, cara, foi bom. Exatamente. Pode me chamar mais vezes que eu... Com certeza. Mas só para a gente finalizar, fala suas perspectivas para o futuro de Anápolis, bem como também suas considerações, para a gente... Bom, resumindo tudo que a gente falou aqui, eu não quero deixar ninguém que assistiu desanimado. Sim. E também nem é muito animado, porque as coisas são difíceis mesmo, mas são gratificantes. Compensadoras, né? Anápolis, ela tem um potencial maravilhoso, nós temos os nossos estudos que comprovam isso. Tem as dificuldades que são normais, mas que a gente está vendo que o próprio Poder Executivo e o Poder Legislativo têm boa intenção, por isso que eu estou falando, a culpa não é do prefeito, a culpa não é dos vereadores, porque muda isso. Então, eles têm boa intenção de poder renovar essa legislação e tal. Não vai ser sempre o ideal que a gente quer, mas tem que renovar. A gente tem a intenção de montar, junto com o poder público, esse tapete vermelho, né? Porque o Sinduscon, a gente abre nosso tapete vermelho. Nós queremos que venha
construtoras para cá. E acontece muito de incorporadoras e consultoras ligarem para a gente, porque a gente faz parte da CEBI, que é a Câmara Brasileira da Indústria e Construção, tem muitos Sinduscons lá. E o pessoal fala, estamos fazendo estudo em Anápolis e tal, dá uma força para a gente. O pessoal sabe que, normalmente, entre os sindicatos, a maioria dos sindicatos da indústria e construção do Brasil, e das ADEMES e Secovs, que são entidades ligadas ao setor, quer que o negócio aconteça, que fortaleça, que fique bacana. Então, a nossa perspectiva é muito boa para Anápolis. A questão de mercado é normal para o Brasil inteiro. Nós estamos passando por um momento de instabilidade econômica, uma transição. Mas isso sempre aconteceu, já foi até pior. Exatamente. Então, isso já está assim. Ninguém vai parar de desenvolver produto e de preparar para lançar. Se isso não melhorar, vai lançar do mesmo jeito, o povo vai morar do mesmo jeito, a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Então, a nossa perspectiva é essa, né? E a gente quer que o mercado possa melhorar cada dia mais, mas com uma responsabilidade social também. Com certeza. Ninguém quer ficar mega multimilionário e sem trazer de volta para a sociedade o que a gente precisa. Tanto que é bom a gente ganhar, né? Eu falo para todo mundo, porque o emprego é o projeto social de mais enfatizado na vida de uma pessoa. Se você dá um emprego, é a melhor coisa que você dá alguma coisa. Só que o cara não adianta ter emprego e não ter condições de gastar, né? Exatamente. Então, nós queremos vender apartamento, terreno, casa, para todo mundo. Por que ganha 1.500, por que ganha 1.500.000, viu? Sim. Tem muita gente sem coragem de fazer o que ganha 1.500.000, mas vai ter logo em breve. Com certeza. Só uma pergunta para finalizar, que veio a curiosidade aqui. O Sinduscon, ele consegue mensurar quantos bilhões que gira o mercado imobiliário anual? Consegue. A gente tem a feira. A gente deu uma... Só Anápolis, eu digo. A gente deu uma paralisada na feira e retomou ela no ano passado. Foi uma feira, o feirão da Caixa, junto com a Caixa. Assim, pós-pandemia, foi uma coisa meio difícil para a gente recomeçar e tal. Esse ano nós não vamos fazer o feirão. Nós estamos pensando em fazer ele talvez online, mas para a gente organizar um feirão maior para o ano que vem. Que a gente acha que realmente a economia vai estar com uma dinâmica melhor. Então, nos últimos feirões que a gente tem, a média de negociação em um dia, ou 2 dias de feira, era 30 milhões. Olha só. Então, assim, né? Então, quando a gente pensa em Anápolis no potencial, a gente tem mais de um bi hoje. De mercado primário, lançamento. Sim. Então, a gente consegue... eu estou falando, é coisa assim de cidade... Nós temos 400 mil habitantes. Sim. Só que a nossa dinâmica é uma cidade empresarial. Então, assim, o centro de convenções agora está começando a funcionar. Tal. A gente teve muitos hotéis que vieram construir por causa do centro de convenções e ele não saiu. Agora ele está saindo. O aeroporto de cargas, se Deus quiser, vai sair. Isso tudo contribui. Então, em números, a gente tem números bastante relevantes. A gente tem os dados, né, do Sinduscon. A gente pode depois trazer, além desses dados de venda de estoque, a gente também tem outros dados interessantes, que todo mundo sabe que tem um CUB, né, que é o custo unitário baixo de construção, que a gente sabe que existe o que a gente coloca dentro da norma e o que a gente vê na prática, né? Então o pessoal, mas o Sinduscon lançou aqui que o CUB é 2.500, tal. Faz uma casa lá no Terras Alphaville ou no Alphaville ou por menos de R$3.000 um metro. Você não faz. Não faz. Então, porque tem coisas que são oficiais, mas tem coisas que a gente sabe que é difícil. Porque tem também informalidade. Vá lá nesses condomínios. Infelizmente, a maioria são diaristas, estão trabalhando na diária e tal, estão ganhando, beleza e tal. Mas não tem FGTS, não tem INSS. Tal. Isso mesmo. Eu não estou aqui também queimando o filme pessoal, não. Mas é uma dinâmica, real, uma dinâmica diferente. No Brasil inteiro, inclusive. É uma dinâmica diferente. Então, esses números, quando a gente tem eles, tem hora que eles... os formais são pequenininhos. Quando a gente coloca o informal dentro, aí a gente vê que aqui circula dinheiro mesmo. Gigante. Entendeu? Então, o mercado imobiliário de Anápolis gira 1 bi ano. Pode-se dizer que sim. 1 bilhão ano. Na média, ano por ano, 1 bilhão. Mas eu acho que no nosso número aqui dá mais. Dá mais que 1 bilhão.
consideravelmente mais. Mas eu não posso afirmar isso aqui, porque Eu entendi. precisa ter uma fórmula matemática para o pessoal entender o que a gente está falando. Entendi. Porque quando ele pega o número do CAGED, que é o número de funcionários que tem registrado, com carteira assinada registrada em Anápolis, é tanto. Quando a gente pega que estão informais ou que são empresas, mas que são prestadoras de serviço, você entende? A dinâmica é complexa. Entendi. Mas a gente tem um saldo positivíssimo em Anápolis. Entendi. Maravilha. Show de bola. Então é isso. Considerações finais para... Te agradeço, obrigado. Chama eu de novo. Com Se certeza. quiser fazer um aqui... Porque eu tenho mais de 20 perguntas que eu podia quiser fazer fazer aqui. aqui com a nossa diretoria também, nosso vice-presidente, Juliano, os diretores do Vamos fazer isso, vamos então? fazer. Se Você quiser topa? fazer um pessoal da associação comercial também, vamos fazer esse negócio A gente acontecer. pode pegar um dia, toda terça-feira ou toda quinta-feira, e deixar só para o Sinduscom. Pode. Eu e você entrevistando o pessoal. Pode. Bora? Vixe, na hora. Então Meu tá nome bom. é pronto. Pois é. Pedi pro meu marketing entrar em contato pra gente organizar isso aí. Deixa comigo que eu tenho um plano. Então, fechou então. Então é isso, galera. Agradeço a presença de todos vocês, foi uma satisfação tê-los aqui conosco. Hoje entrevistamos o senhor Luiz, ele que é presidente Anápolis Sinduscom e uma das grandes mentes por trás do mercado imobiliário de Anápolis. E, como vocês viram, teremos muitas outras oportunidades de falar sobre o mercado imobiliário de forma estratégica, contribuindo para que todos possam crescer juntos. Beleza? Então é isso, até a próxima e espero quinta-feira às 19 horas. Abraço. Espera um minutinho, tem um delayzinho. Tchau, obrigado.